Fala, nação, beleza? Chegando com mais um vídeo aqui, hein? Fresquinho, notícias do Flamengo. É isso aí, Flamengo que encara o Corinthians domingo pela semifinal da Copa do Brasil. E vamos aqui ter notícias com o Vene Casagrande. Já quero deixar os créditos para ele, para o seu canal. Vai lá, se inscreva no canal e vamos lá, vamos embora, sem enrolação pro vídeo. Informações do Flamengo que encerrou a preparação para pegar o Corinthians em duelo nesse domingo, 4 horas da tarde, pela volta da semifinal da Copa do Brasil. É o jogo mais importante do Flamengo até o momento da temporada, porque a Copa do Brasil, de fato, se tornou o único título tangível para o Flamengo. Ou seja, o único título, na minha visão, que o Flamengo pode conquistar. O Campeonato Brasileiro está muito distante, embora o Botafogo tenha empatado ontem com o Criciúma, e a gente vai falar sobre esse jogo, porque teve cria do Flamengo fazendo gol no Botafogo e tirando onda, metendo chororô, rapaz. A gente vai falar sobre isso. Vamos falar também sobre Hugo Souza, novela, Hugo Souza. E aí, ele vai jogar contra o Flamengo nesse domingo ou não vai? Também falaremos sobre Carlos Noval, dirigente do Flamengo há muito tempo, peça importantíssima durante muito tempo na criação de joias do Flamengo. Estão dizendo que ele pode sair do Flamengo. Eu dei uma apurada nessa situação e vamos trazer para vocês aqui no canal Vene Casagrande. Isso tudo, óbvio, tem o provável time também do Flamengo para pegar o Corinthians. O que Felipe Luiz pretende fazer, como é que foi o treino desse sábado último antes do duelo com o Timão. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Vamos falar aqui, o Viseu tá onde? O Viseu tá aí, lembra dessa? Felipe Viseu, rapaz, cria das categorias de base do Flamengo, jogador que se destacou com a camisa do Flamengo antes de ser vendido na ocasião para a Udinese. Ontem ele fez o torcedor do Botafogo sofrer dentro do Maracanã. Mais de 60 mil pessoas presentes acompanhando o Botafogo e Criciúma. Eis que o Botafogo estava empatando 0-0. Aí nos minutos finais do segundo tempo fez um gol com o Tiquinho Soares. E aí na saída de bola, Felipe Viseu meteu o gol de empate. E na comemoração meteu o chororô, rapaz, tirando onda com a torcida alvinegra dentro do Maracanã. E após o jogo ele deu entrevista ao canal Premier, foi questionado sobre a comemoração e ele falou, tinha que fazer, né, a comemoração do chororô, manter o padrão, né, tirando onda com o Botafogo, rapaz. E quem não gostou... Eu vi essa entrevista, ele disse, eu estou em casa, essa é minha casa, e não poderia deixar de comemorar desse jeito. Olha só, Felipe Viseu, hein? Nada de dar entrevista depois foi o John Textor, dono do Botafogo. Ele se incomodou ao ser questionado se o tropeço do Botafogo diante do Criciúma o fez lembrar 2023, um ano que o Botafogo protagonizou a maior vergonha da história do Campeonato Brasileiro. Aí ele foi e falou, você sabe que eu te amo, mas essa é uma pergunta idiota. Você tem que perguntar, ok? Não há um único traço desse pensamento no vestiário. Esses rapazes não pensam nisso. Foi um jogo que nós dominamos a noite toda. Eles jogaram muito bem estruturados, tiveram uma boa estratégia e o goleiro deles foi incrível. Esse tipo de jogo não te faz lembrar nada bizarro. Ninguém olha para trás, fecha aspas. John Textor, beleza, os jogadores podem não lembrar. Você pode não lembrar. Mas tem muito torcedor que lembra sim. Inclusive eu tenho amigos botafoguenses que falam isso, tá? Abertamente. Falando de Flamengo, galera. Campanha de Rodrigo Dunsch contratou pesquisa feita por estatísticos acusados de fraude eleitoral. Matéria do jornalista Lauro Jardim no jornal o Globo. Os estatísticos da iGoSurvey, que é a empresa que fez o levantamento aí, respondem a ações na justiça por divulgar resultados suspeitos em pesquisas eleitorais de cidades do Rio de Janeiro e Espírito Santo. Na pesquisa contratada pela campanha de Dunsch, o candidato à presidência do Flamengo aparece com 34% dos votos. Tá aí uma informação do Lauro Jardim do jornal O Globo. Mudando de assunto, vamos falar agora sobre a diretoria do Flamengo, sobre Carlos Noval. Que é gerente de futebol da base, na verdade deixou de ser, e também gerente de transição, e agora ele só vai ser gerente de transição E, inclusive, informação do canal Flazoeiro, um abraço para ele, para o Guilherme,
ele informou que o Carlos Noval não está fazendo mais parte do cargo de gerente de futebol e está de férias. Isso me chamou a atenção. No meio de uma temporada, o cara tirar férias, assim. Algumas pessoas do Ninho do Urubu falam que o Carlos Noval está esvaziado, por isso que deram férias para ele. Outras falam que não, que ele não está esvaziado, que tinha que tirar férias mesmo. E eu recebi uma informação extremamente importante e eu pude confirmar. Se o Flamengo tivesse de fato adquirido o Leixões de Portugal, o Carlos Noval seria deslocado para trabalhar no clube português, tá bom? Então ele faria parte do Leixões. Como o Leixões, a priori, desistiu de fazer negócio com o Flamengo, e aí o Carlos Noval foi e recebeu essa tal férias. Mas há quem diga que Noval está esvaziado, ou seja, está sem função, e por isso deram férias para o dirigente, que é um importante dirigente, sabe trabalhar com a categoria de base, faz isso muito bem, sabe lançar jogadores, inclusive ele fez parte do lançamento do Vinícius Júnior, por exemplo, vários outros jogadores aí da categoria de base. Então, Carlos Noval é um profissional que merece respeito. Uma informação aqui que o site Trivela informou e eu pude confirmar, mas eu ouvi o lado do Flamengo, porque eles informaram que o Flamengo não quis, entre aspas, dar carona a um jogador do Fluminense, naquele jatinho particular para trazer os jogadores que estavam com suas respectivas seleções. E eu informei o seguinte: o Fluminense tentou fazer com que o uruguaio Facundo Bernal voltasse no mesmo jatinho fretado pelo Flamengo para trazer Arrascaeta, De La Cruz, Varela e Gonzalo Plata na terça, após o jogo entre Uruguai e Equador. O tricolor, obviamente, iria pagar o custo do volante, mas o Flamengo respondeu no dia seguinte da solicitação do Fluminense que era um avião pequeno e que não teria espaço, que já estava lotado, ou seja, não teria como. Não é que o Flamengo se recusou a dar carona, entre aspas, ao Facundo Bernal. É que mesmo que se o Flamengo quisesse, não teria vaga, não teria espaço, gente. É simples isso. Não é porque o Flamengo se recusou a dar carona ao Facundo Bernal. E mesmo que se tivesse recusado, é Uber agora? Gente, assim, é rivalidade também. Mas a informação correta o Flamengo não se recusou. Apenas não tinha espaço. Mesmo que o Flamengo quisesse, não teria como botar o Facundo Bernal ali. Essa é boa, né? Dá uma carona pro jogador, o jogador chega no jogo, faz um gol no time que deu carona para ele. Faça meu favor, né? Um jatinho junto com os jogadores do Flamengo. Sobre o Hugo Souza, galera, o Corinthians vai pagar os R$500 mil para escalar o Hugo Souza no domingo. O Corinthians até o momento não efetuou a compra do Hugo Souza, não exerceu a cláusula da opção de compra. A história vocês já sabem, o Corinthians ofereceu um fiador que o Flamengo não aceitou e o Flamengo não é obrigado a aceitar qualquer fiador, pelo contrário, a cláusula da opção de compra só pode ser parcelada se o Flamengo aceitar esse fiador, senão o Corinthians tem que desembolsar o valor, entre aspas, irrisório de R$800 mil à vista, e eu não sei porque até o momento o Corinthians não fez isso, seria muito mais fácil para eles, mas enfim, o Corinthians não comprou o Hugo Souza e aí R$500 mil vai cair na conta do Flamengo novamente. No total, o Corinthians deve desembolsar aí R$7.300.000 pelo goleiro Hugo Souza, sendo R$1,5 milhão em multas para escalar o goleiro, 3 vezes, né? Uma pelo Campeonato Brasileiro e 2 pela Copa do Brasil, mais R$1 milhão pelo empréstimo, tá? Que foi de R$200 mil, aí dá R$1 milhão, mais R$800 mil, que é o valor da opção de compra por 60%. Com todo respeito a alguns colegas jornalistas que estão noticiando por 50%, mas a informação correta é por 60% e o Flamengo mantendo 40% dos direitos econômicos do atleta para uma futura venda. Para finalizar o nosso vídeo, galera, vamos lá. Como foi o último treino do Flamengo antes desse jogo contra o Corinthians? Antes de mais nada, o Felipe Luiz, pelo visto, vai adotar um estilo europeu, ou seja, não monta time e não passa o time titular para os jogadores na véspera, no último treino. O Tite, o técnico anterior, montava o time e passava o time titular. Muitos jogadores gostam dessa maneira, porque já entram mais concentrados. Outros falam que não gostam da forma como o Felipe Luiz vem fazendo. Você fica sabendo só na pré-eleição. Eu, particularmente, acho melhor saber
que vou jogar, se eu fosse atleta, por exemplo. Tem gente que acha indiferente, mas enfim, o Felipe Luiz não esboçou o time titular, fez treinamento de penalidade máxima, que bom, né? É óbvio, mas é sempre bom dizer isso, e fez também jogadas ensaiadas, mas em nenhuma jogada ensaiada esboçando o provável time titular. Pelo contrário, o Felipe Luiz ele mexe muito, tanto é que antes do último jogo, muita gente noticiando que o Cleiton treinou de titular. Gente, o Felipe Luiz ele mescla muito. Então isso é normal. Mas o provável time do Flamengo é aquele que todo mundo sabe, né? Rossi no gol, Wesley sendo mantido na lateral direita, Léo Ortiz, Léo Pereira, dupla de zaga, e Alexandro voltando para a lateral esquerda, ainda bem porque o Ayrton Lucas está muito mal. E aí o meio de campo titular, Pulgar, De La Cruz, Gerson e Arrascaeta, e a dupla de ataque, Bruno Henrique e Gabigol. Eu já dei minha opinião, eu não escalaria o Gabigol como titular novamente, vocês podem opinar à vontade, é óbvio, isso aqui é um canal super democrático, vocês podem opinar, dar a opinião de vocês, só não vale xingar, hein? Tem que respeitar a opinião da outra pessoa. Isso aqui é uma democracia. É isso aí, galera. Mais um vídeo aí pra vocês com notícias do Mengão, hein? Notícias quentinhas do Flamengo. E aí, você ia de Gabigol? Eu também concordo com o Venê. Não ia de Gabigol. Colocaria um no meio ali, adiantaria o Bruno Henrique, mas não iria de Gabigol nessa decisão contra o Corinthians. E aí, tá confiante, otimista? Deixa aqui embaixo o seu placar para amanhã, esse jogão aí, semifinal da Copa do Brasil, hein? E ó, se inscreva aqui no canal, deixa aquele like maroto e se inscreva lá também no canal do Venê Casagrande. Valeu, até o próximo vídeo, tamo junto!